Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alan Diego, sou biomédico de formação e trabalho como assessor científico já tem um tempo, certo? Em distribuidoras de empresas, né, que tem equipamentos de laboratório de todos os segmentos. Mas nesse vídeo, por que eu fiz esse vídeo antes de tudo, tá? Eu percebo no dia a dia que as pessoas têm dificuldade com conceitos de coagulação. E quando eu falo conceito de coagulação, eu não estou falando de conceitos da universidade, não. Aquelas coisas lá chatas da cascata de coagulação, que não. Do dia a dia mesmo, de saber por que o meu TP ele é liberado em atividade em NR e não em segundos. Por que o TTPA não libera em segundos? Eu faço uma relação. Então, com base nisso, eu criei essa aula para tentar desmistificar e deixar as coisas um pouco mais simples, tá? Espero que vocês entendam. Se vocês têm dificuldade com isso, vocês já veem como é, tá bom? E espero que ajude vocês aí de alguma forma. Então vamos lá, gente. Geralmente, todo laboratório, menor que seja, ele vai fazer TP e TTPA, tá? Fibrinogênio alguns fazem, outros não. A gente não vai pensar em técnica manual, de olho, eu acho que a gente já superou isso, tá bom? Então, pensando que a maioria dos laboratórios fazem, no geral, TP e TTPA, tá bom? E o fibrinogênio também, certo? Essa aula eu vou focar um pouco no TP para vocês entenderem, depois a gente fala de TTPA no outro vídeo, e depois de fibrinogênio, depois de dímero, depois de outras coisas, tá bom? Mas esse agora vamos focar nisso, beleza? Então pronto. No geral, o que os equipamentos, sejam os equipamentos semi-automatizados ou automatizados, eles fazem? Quando a gente faz uma reação, ele mede o tempo de formação da minha fibrina, né? Lá do coágulo, mede o tempo disso. Então você vai lá, faz um TP, e aí o TP ele dá um resultado lá, por exemplo, de 13, tá? Por quê? Porque o equipamento ele tem a sensibilidade de saber, tá bom? Que foi formada aquela fibrina. Equipamentos mecânicos, né, geralmente usam uma esferazinha, tá? E eles vão girando lá e quando a fibrina ela é formada, para de rodar. Os equipamentos ópticos usam feixes de luz, né, que são inclusive mais sensíveis. Tem equipamentos que usam viscosidade. Enfim, existem diversas metodologias, mas todos eles avaliam o tempo de formação dessa fibrina, certinho? Pois bem, então imagine que esse nosso coleguinha aí de jaqueta amarela, ele foi no laboratório e ele coletou o tubo dele para fazer o teste de coagulação no citrato, certo? Centrifugou, fez tudo direitinho e tal. E aí ele foi no primeiro laboratório, que utiliza essa máquina daí de cima, e o resultado dele do TP deu 12 segundos. Ele foi na segunda, que usa essa máquina aí do meio, que é uma semi-automatizada, deu 15. Foi no terceiro, que usa essa terceira máquina, deu 20. E agora, meu Deus do céu, qual resultado está correto? Sim, um deu 12, outro deu 15 e outro deu 20. Isso é normal de acontecer. Por que isso acontece? Logicamente, eu usei valores bem expressivos aqui, né? Geralmente os valores eles estão muito mais próximos. Mas por que acontece, gente? Cada equipamento usa uma metodologia diferente, ele é criado com engenharia diferente e é normal que isso aconteça. Então, por causa disso, o que a gente precisa entender? Que os equipamentos eles devem ser normalizados, tá? Então, a gente usa técnicas para que os resultados eles não sejam expressos em segundos, mas que eles sejam expressos em porcentagem ou normalizado por um índice internacional que a gente vai ver. Então, como é que a gente faz isso? Então, imagine aí, por exemplo, que o primeiro equipamento, o 12 segundos dele, vamos supor que isso é um resultado normal para essa máquina. Que no segundo, 15 segundos é normal para ela. E que no terceiro, 20 segundos é normal, tá bom? Então, o ideal é que o médico não avalie os segundos, porque o segundo ele vai variar de máquina para máquina, tá bom? Então, o laboratório, de maneira alguma, pode liberar o resultado em segundo. Somente, tá certo? Somente. Geralmente a gente coloca ali para ficar um resultado a mais, mas somente não tem significado, gente. Não tem como saber se o paciente está normal ou não, certo? Então, a gente precisa fazer uma normalização, tá bom? Então, o que a gente faz, né? Geralmente, quando a gente fala em normal, tempo normal, a gente está falando sobre o 100%, certo? Daquele teste, o TP, tá bom? Ou sobre o 1,0 do meu INR. Eu sei que vocês que trabalham em laboratório, vocês sabem que o resultado ele pode ser expresso pela atividade, certo? Que é em porcentagem, ou pelo meu INR, que é esse númerozinho ali próximo de 1. Mas como assim? O que isso quer dizer? Gente, por que a gente faz isso? Certo? Então vamos lá. Então na prática a gente faz o seguinte. Imagine o quê? Primeiro, a gente precisa fazer uma coisa chamada de calibração, tá? O que é isso? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês.
Vocês estão lá com dinheirinho no bolso, né? E vocês vão lá e compram 5 calibradores, tá? Existem diversas formas, tá? Essa foi a maneira mais didática que eu encontrei para fazer a gente entender. Então, eu vou lá e comprei os meus 5 calibradores. Tá vendo aí na fotinha, certo? Que tem 1, 2, 3, 4, 5. Com meu dinheirinho, tá certo? E esses calibradores nada mais são que amostras com valores conhecidos. Então, vamos supor que o meu calibrador são 5. Aí eu expressei aí embaixo, ó. O meu primeiro é 100%, o meu segundo ele tem 80%, o meu terceiro ele tem 60%, o outro tem 40% e o outro tem 20%. Eu já conheço isso, certo? Mas lembre-se, o meu equipamento ele vê o quê? Segundos. Aí eu pego esses meus cabas, esses meus fatores e coloco dentro de um equipamento. Eu escolhi o primeiro aí como exemplo, tá? Então eu boto o meu tubinho lá de 100%, mando o meu equipamento dosar. Ele gerou 12 segundos, por exemplo. Pego o meu tubinho de 80 do meu calibrador que eu comprei, eu tava com dinheiro, boto nele, ó, puf, gerou 13 segundos. Pego o meu de 60, gerou 17, 40 gerou 23, 20 gerou 35. E é normal que quanto menor a atividade, menor a porcentagem, maior o tempo, porque eu tenho menos ali, certo? De todos os itens que precisam para fazer a formação da fibrinha, né? Porque eu estou diluindo, vamos dizer assim, né? Mas o calibrador ele já vem pronto. Então tá ali, ó, eu fiz o 100, 80, 60, 40 e 20, o equipamento me gerou isso aí, tá? O que eu faço? Eu crio esse gráfico aí. O que danado esse gráfico? Perceba, gente, que nada mais é que um gráfico da porcentagem em relação ao tempo. É uma curva, certo? Uma curva. Ó. Ele está dizendo que quando for 100% vai ser 12, que quando for 80% vai ser 13. E essa curva de calibração, os equipamentos automatizados e semi-automatizados também, existe o local que você coloca, você cadastra. Então, quando eu cadastro essa curva de calibração, isso quer dizer que o equipamento ele não vai mais só liberar em segundo. Ele vai liberar o teu resultado em porcentagem. Porque qualquer resultado entre 100 e 20 nesse exemplo, ele faz um cálculo, certo? Que tem, é um nome feio, tá? Mas é interpolação, tá? Enfim, ele faz um cálculo para achar qualquer correspondência nesse paciente. Aí, Alan, se o paciente deu 21 segundos, ele vai fazer um cálculo logarítmico para dizer que 21 equivale a tanto de porcentagem. E por que isso é importante, gente? Eu não mais libero em tempo, eu libero em porcentagem. O porquê que isso é importante? Porque se eu pego 3 máquinas diferentes e eu faço a calibração das 3 máquinas diferentes, isso quer dizer que o resultado do meu colega lá, que eu esqueci o nome, se era João, se era Pedro, que tá a jaqueta amarela, isso quer dizer que, independente da primeira máquina ser 12 segundos, isso vai ser o 100%. Da outra ser 15, isso vai ser 100%. Da outra ser 20, isso vai ser 100%. Na prática, no fim de tudo, isso quer dizer que não importa onde João, Pedro, Isaac for fazer o exame dele, não importa, o resultado dele sempre vai ser o mesmo parecido, logicamente, né? Que a gente sabe que tem as diferenças. Apesar dos tempos serem diferentes, como eu calibrei cada equipamento e cada equipamento foi calibrado de acordo com as características do próprio equipamento, certo? Ele vai me dar o mesmo resultado, no fim das contas. Tempos diferentes, porém, o mesmo resultado. Então, vamos supor que o nosso amigo lá, né, também, como repetindo, esqueci de novo, ele foi no laboratório que usa essa segunda máquina. Ai, meu Deus, meu resultado deu 15, mas calma, meu brother, o seu resultado 15 lá vai corresponder a 100%, tá de boa. Aí eu fui no laboratório 3, ai, deu 20, mas calma, meu brother, 20 corresponde a 100%. O que importa é a porcentagem, beleza? Eu calibrei para que todo mundo converse a mesma língua. Show? E aí, gente, a galera pensou o seguinte, que massa isso, né? Muito massa isso, a gente consegue todo mundo falar a mesma língua e tal. Só que cada reagente, além dos equipamentos serem diferentes, certo? Que vai gerar porcentagens, que vai gerar segundos diferentes, e mesmo que eu calibre a porcentagem fica ali parecida, eu tenho um problema. Os meus equipamentos, eles usam reagentes diferentes, com sensibilidades diferentes. Então, o que se fez, tá? Você pode perceber que todo equipamento, todo reagente que você compra, ele vai vir com um nome chamado Easy na frente, tá? Ele vai vir um Easy, reagente de TP, tá falando TP, certo? Vai vir um Easy. E esse Easy nada mais é que um índice de sensibilidade internacional, certo? E ele é muito importante porque ele vai ajudar a calcular o chamado INR. Ou seja, pensa bem, eu posso expressar o meu resultado em segundo, que não faz muito sentido, tá? Eu posso expressar o meu resultado em porcentagem, que faz muito sentido.
E eu posso expressar também o meu resultado em INR, que faz mais sentido ainda. Porque, além de considerar a diferença das máquinas, ele também vai considerar a sensibilidade do seu reagente. Mas como assim? Como é que isso funciona, tá? Então, vamos lá. Ai, meu Deus, que cálculo difícil. Não, não é difícil, gente, não é. O equipamento, ele faz isso automático para você. Desde o menor ao maior, ele faz tudo automático. Mas veja bem. O INR, pessoal, nada mais é... Quando eu pego Pedrinho vai fazer o exame. Na hora que ele vai fazer o exame dele, o INR nada mais é que o tempo dele, certo? Olha o tempo de Pedrinho lá em cima, na fórmula. Ó, tempo dele. Dividido pelo tempo 100%. Lembra que você calibrou o equipamento? Na hora que você calibrou o equipamento vai dizer, poxa, eu já sei quanto é o segundo que vale a 100% do negócio. Eu sei que tantos segundos equivale a 100%. Então, eu pego o tempo do paciente, divido pelo meu 100% que você já calibrou de boa no equipamento, você já deixou tudo top, e eu elevo isso ao meu easy, que é a minha sensibilidade do reagente. O que acontece? Eu gero o meu resultado em INR. Além da atividade, eu tenho o INR, que é aquele valor lá perto de 1 que a gente conhece, 1.02, né? 0,9, enfim, aquele valor. E você tenha certeza que se você fizer o exame no equipamento A, mesmo que os tempos sejam totalmente diferentes, a atividade vai ser parecida se todos os equipamentos estiverem calibrados direitinho. E se tiver com o easy bem certinho, que é a sensibilidade do reagente, o INR vai ser a mesma coisa. Eu estou no Japão, usando o equipamento lá do Japão, mas estou aqui no Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte, usando outro. Os tempos, os segundos vão ser totalmente diferentes, pode ser. Mas tenha certeza que se o cabo lá calibrou e você calibrou, a tua porcentagem vai ser praticamente a mesma. Se o cabo lá usou o easy certinho do reagente atual e você usou certinho o easy, o INR vai ser praticamente o mesmo. É uma forma de normalizar todos os resultados. Por isso que é importante, gente, por isso que é muito importante que eu sempre expresse o meu resultado nessa conversão. Seja em porcentagem, seja em INR. Hoje em dia o pessoal está usando mais o INR é melhor, tá? A porcentagem, ela é muito importante, mas a tendência é melhorar, né, tudo. Então hoje em dia o pessoal usa mais o INR. Mas vejam bem, pessoal, para que você esteja correndo, fazendo as coisas tudo direitinho, você tem que se ligar numa coisa. Tô com um lote novo do meu reagente, faz uma curva nova. Uma curva nova de calibração, para saber o seu 100%. Controle deu fora, não é só no tempo, porque controle não é só tempo. Controle você tem que botar também a porcentagem, o NR também do controle. Deu fora, curva nova, certo? Curva nova. Já verifica também se o easy está correto. Mudei o lote do meu reagente. O easy era 1.01, agora é 1.05. Muda o easy, senão o seu INR vai estar errado, certo? Você cuidando disso, seu resultado fica maneiro, 100%. Você vai estar dentro dos critérios de qualidade da coagulação. Mas, Alan, que coisa linda aquele calibrador que eu compro, que já tem todos os valores certinhos. Gente, olha, geralmente, os equipamentos que são automatizados, sendo bem sinceros, automatizados, ele já tem, né, a fabricante lá já prepara os calibradores para você utilizar. Contudo, geralmente quem usa equipamento semi-automatizado não usa o calibrador. Eles usam uma técnica chamada de pool de pacientes normais, tá? Então, olha aí o bonequinho, não é só o dinheiro, tá, gente? Porque no geral, no semi-automatizado é usado assim, bonequinho, o cabo tá liso, não tem dinheiro para comprar o calibrador, vamos fazer o pool? Vamos fazer o pool. Como é que a gente faz isso? Como assim, certo? Basicamente, isso a galera tem muita dificuldade em fazer isso, mas isso é muito simples. Basicamente, gente, você coleta um monte de paciente normal, tá? Pacientes que são considerados saudáveis, normal, não tem problema de coagulação e tal. Você coleta esses pacientes normais. Faz toda a parte pré-analítica, certo? Toda a parte pré-analítica. Tira o plasma de todo mundo, junta no só e faz um pool de pacientes normais, certo? E aí você faz umas diluições, tá? Olha aí no slide, bem direitinho. Eu trouxe um exemplo, tá? Essas diluições podem variar, mas eu trouxe um exemplo. O que acontece? Imagina que você pega o teu pool de pacientes normais e você quer diluir em 5 tubos diferentes. 100%, 80%, 60%, 40% e 20%. Então, no primeiro tubo, um exemplo, tá? Esses volumes podem mudar, mas eu estou dando um exemplo, tá? Então, ó, a amostra, ele é 100% puro, você pega o seu pool de pacientes normais e coloca 100 microlitros da amostra, por exemplo.
No segundo, você coloca 80 microlitros da amostra, aí dilui com 20 de água ou salina. A tua atividade já cai para 80. No terceiro, tu bota 60 microlitros de amostra e 40 de água. Tua atividade já cai para 60. No quarto, 40 de amostra e 60 de água já cai para 40. E no quinto, 20 de amostra e 80 de água. Então você fez uma diluição aí, ó, bem direitinho, de 100, 80, 60, 40 e 20. E depois você dosa o TP de todo mundo. Gente, quando você dosar isso, você vai ter uma curva, gente. Você vai ter uma curva, certo? Você vai ter uma curva bonitinha lá. E essa curva vai ajudar vocês a liberar também os seus resultados em porcentagem e a calcular o valor do normal também, tá certo? Como eu disse, geralmente os equipamentos automatizados você utiliza um calibrador que já vem com esses valores, tá? Quando eu não tenho um automatizado, um semi-automatizado, eu posso fazer essa técnica manual aí transcendentária, utilizada há tanto tempo, certo? Para você conseguir fazer lá a tua curva, tá? Uma coisa importante, nos dois exemplos eu mostrei o calibrador começando no 100%, mas não necessariamente isso acontece, tá? Então a gente pega calibradores que ao invés de começar no 100, ele começa em 120, começa em 110, tá bom? Então isso não é regra, tá certo? Então basicamente o que você precisa saber, para com essa ideia de liberar em segundos, isso não existe, tá? Não é só segundos, é porcentagem e é INR. Assim é certo, outro jeito é errado, certo? Obrigado, espero que vocês tenham aprendido. Um abraço.